Fala, meus consagradinhos! Meus amigos, quando eu acho que não dá pra piorar, parece que piora. É incrível a capacidade do Atlético Paranaense em se superar a cada tanto. Hoje, quando tudo começou a dar certo, eu já estava pensando no vídeo. Eu comecei a ter uma programação de alegria, de comentário, de goleada, de time que jogou bem, de ataque que funcionou, de zaga sólida. Na minha cabeça, nas minhas anotações, eu tenho anotações do WhatsApp aqui que eu faço lance a lance. Eu não gosto de ficar lendo porque, como eu já falei pra vocês, eu não tô aqui pra ficar falando lance a lance, pra ficar falando de impedimento, cartão, estatística, não é. Eu tô aqui pra debater com vocês o jogo como ele é, como eu gostaria de conversar numa roda. Então a gente vai lembrando do que aconteceu, vai colocando e vai debatendo, e aquilo vai criando aquele bate-papo maravilhoso. Mas hoje, pessoal, toda a graça que tinha passou. A gente teve ali o time titular jogando, perdendo, e a gente para analisar, o rival é clássico, né, o amigo meu mandou assim, o vídeo dele tava com muito si, e é verdade, tava com muito si mesmo, porque eram vários fatores que poderiam ter feito diferente no clássico, jogo com o rival. Mas daí hoje a gente volta pro time que estava jogando, que tá tendo frequência, que tá treinando há mais tempo, que estava invicto e tem o desempenho que teve. Fiz as minhas anotações aqui. Pessoal, o meu vídeo ele tem um cronograma. Apesar de ser um bate-papo, eu tenho um cronograma. Eu não fico debatendo em cima do minuto a minuto. Mas eu tenho um cronograma de coisas que eu gostaria de dizer sempre. E tá aqui o cronograma e eu vou seguir ele. O problema é que, conforme eu vou falando e vou lembrando do jogo e vou lembrando do que acontece, eu me perco no cronograma e fico puto com o jogo, fico puto com os detalhes e fico puto com o potencial construtivo do Atlético que não é aproveitado. E a gente, mais um jogo, perde, e não pela derrota, mas como sofreu a derrota. E, principalmente, algo que eu tenho que falar, o Azures venceu porque mereceu, o Azures merecia ganhar. Não seria justo hoje, por exemplo, o empate do Atlético. Ou se ele empatasse no final, ou se o Azures não tivesse feito o segundo gol. Não seria justo. Porque a bola que o Azures jogou, inclusive no primeiro tempo que o Atlético estava melhor, era a bola para ganhar o jogo. Porque o segundo tempo eles engoliram o Atlético Paranaense. O Galo no vestiário foi muito melhor, né, que o João Correia. E isso ficou claro com quem assistiu o jogo, né? Mas vamos lá, como eu disse, eu falei tudo isso para tentar voltar pro foco, né? Agora é a hora da verdade. Eu quero falar com vocês como eu combinei. Não tem pano, não passo pano pro Atlético, não passo pano para jogador, não passo pano para diretoria. Eu fico às vezes até as pessoas pensam que eu tô passando pano, mas não tô. Se eu tô falando uma coisa sobre uma determinada situação do Atlético, é porque realmente é aquilo que eu penso. Tem um amigo meu que ficou muito bravo comigo de tanto que eu bati na questão de não contratar o Kaká, o zagueiro que viria do Corinthians, que já foi nosso. Eu não gosto dele como zagueiro, não acho ele seguro, tanto é que se ele fosse um zagueiro seguro, ele ficaria onde ele está, ou ele teria contratos e buscas, né, e contatos de outros muitos clubes para contratá-lo. Então, o Atlético ele tá entrando numa seara de menor dano, de menos pior, de quem que poderia vir, de os valores assustam, de a gente não passa o nosso teto. Sempre foi assim a nossa vida. Mas daí a gente trazer de volta o Kaká, pra mim é demais. É um zagueiro que eu não gosto. E ele, esse meu amigo que dizia que não é o pior zagueiro, que é melhor do que a gente tem, de que dá pra jogar, que pode compor elenco, ele defendia a contratação do Kaká. E ficava bravo comigo quando eu fazia post, ou quando eu comentava, ou quando eu falava que eu não queria o Kaká aqui. Então, a minha opinião é essa, gente, em relação a um atacante, em relação ao meio, em relação ao treinador, em relação ao outro treinador, em relação ao Petralha, ela é baseada naquilo que eu entendo de futebol, pelo que eu jogo, pelo que eu vi, pela paixão que eu tenho, por outros clubes que eu vejo a movimentação. Então, esse é o ponto que eu queria chegar. Beleza? Então vamos lá. O sentimento do jogo. Hoje eu fiquei extremamente irritado novamente com a falta de pontaria do Clube Atlético Paranaense. Porque se a gente parar para analisar, trocou o time, né? Agora vieram os aspirantes.
atacantes aspirantes. Então saem os titulares, né, os pseudo-titulares ali, e entram os aspirantes. E a gente continuou errando. Então, até nas minhas anotações ali, né, aos 4 minutos teve o escanteio do Gilberto, que foi na cabeça do Renan Viana. Na cabeça. Ele cabeceia e ele erra. Então a gente tem ali daí eu fiz uma outra anotação ali que o Gilberto bateu um escanteio eu fiz um ponto negativo ali pro Gilberto, né, que depois eu vinha a gostar mais do jogo dele, mas ele bateu um escanteio que tá o time inteiro dentro da área aos 12 minutos e ele bate o escanteio da direita para a esquerda, a bola saiu na outra lateral. Não fez sentido algum, mas é um problema que o Atlético tem, escanteio. E por que eu fiz essa anotação? Produtividade em escanteio. Você se lembra o último gol de cabeça que o Atlético Paranaense fez proveniente de escanteio? É tanto tempo, a gente tem que voltar lá no Thiago Heleno, a gente tem que voltar, porque não acontece mais. A gente não consegue alçar uma bola na área. Antes a gente não tinha nem esse cobrador de bola parada. Agora a gente tem o Gilberto que pega muito bem na bola, mas novamente a gente sofre com o mesmo problema, que agora não tem quem cabeceie, né? Então ali quando a gente tem um lance que o escanteio foi cobrado e foi na cabeça do Renan Viana, e o Renan Viana não cabeceia pro gol, a gente está sendo prejudicado. Então a falta de pontaria que é o que pega pra mim, né? Então a gente teve aquela jogada ali do Chiquete, né? Um pouco antes do gol do Bruninho. Era uma lateral pra eles, o juiz e o Bandeira se perderam, né? O Bandeira se perde, olha pro juiz, o juiz dá lateral pra nós, a gente pega a lateral e bate correndo a lateral em direção ao Chiquete lá no ataque. Ele adianta a bola, ele entra na área e quando ele vai sair de frente pro gol, ele vê que o segundo marcador tá chegando pra trombar com ele e ele acaba batendo, chapando naquela meia altura que é onde o goleiro gosta de cair e de pegar. Foi terrível aquele chute. Ali, se ele dá um bico, ele faz. Se ele dá uma peitada de pé em qualquer canto, ele faz. Ele quis chapar. Então essa chapada é todo o movimento que o goleiro precisa, porque ao sair dá tempo dele chegar e depois ele até bateu para escanteio porque ele não quis correr perigo, mas é uma bola defensável, é uma bola fácil. E o atacante, quando ele tem essa chance cara a cara com o goleiro, tem que ser gol. E daí vem o próximo ponto, que é justamente o gol do Bruninho. Então a gente tem um ataque da esquerda para a direita com o Chiquete, que foi muito bem no primeiro tempo, na questão criação de jogada, puxar contra-ataque, pifar os amiguinhos, ele fez isso muito bem. O Chiquete vem da esquerda para a direita, lança o Bruninho, o que ele faz? Ele não domina, ele não se preocupa com o zagueiro, ele, enquanto corre, vê a movimentação do goleiro e quando ele chega na bola ele já sabe onde ele vai chutar. É um cara diferente, que é o que eu falei no último jogo. O Bruninho é o tipo do cara que ele precisa de uma bola para fazer um gol. Ele não precisa de 2, 3, 4. O Chiquete precisa. O Renan Viana precisa. O Renan Peixoto precisa. O Mastriani, então, meu Deus. Esse é o ponto. Por isso que ele é diferente. Por isso que ele tem que estar no time titular. Por isso que ele tem que ter minutos. Porque ele é diferente. Então teve esse cruzamento, primeira jogada dele, a participação dele no jogo, ele foi pra rede. É isso que a gente espera do ataque do Atlético Paranaense. Atacantes que, quando surge a oportunidade, vai pra rede, vai pro abraço. Não pode ter medo de bater pro gol. Só que daí você faz a jogada que o Chiquete fez, entra na área como o Chiquete entrou e dá uma chapada pro goleiro defender. Porra, então dá um bico, fecha o olho e dá um bicão mesmo. Seja grosso. Porra, não tinha o atacante do rival lá, o Kleber, que fazia um monte de gol pro jogo, todo mundo lá do rival gostava do cara, mas porque ele era grosso. E a gente não quer ser grosso, a gente quer jogar bonito, a gente quer dar tapa de lado, a gente quer fazer triangulação, a gente quer tabelar até dentro do gol. A gente já precisa botar a bola pra dentro. Se o Atlético Paranaense faz as chances que ele teve no primeiro tempo, era goleada no primeiro tempo, e o segundo tempo poderiam entrar as peças que o João colocou. E não da forma que foi. É isso que eu fico puto. A gente perde a oportunidade de matar o jogo. Isso não é de hoje. Jogo que nesse tem que matar. O Azures também estava jogando a classificação. Ele estava em casa, com o apoio da sua torcida, jogando contra um adversário teoricamente mais difícil. O que ele pensa? Se a gente ganha hoje, a gente ainda tem mais um jogo em casa. Mas se a gente perde hoje, também tem mais um jogo em casa. Eles foram pra cima. E o Galo, que acabou de assumir o comando do time, fez um último jogo bom e hoje foi pra cima. Não teve medo quando tomaram 1-0, continuou jogando da mesma forma, não recuou o time. E muito pelo contrário, ele começa o segundo tempo, com certeza ele falou no vestiário: vamos voltar lá e vamos ganhar o jogo. O jogo tá na nossa mão, eles erraram um monte de gol, vamos entrar lá e fazer o gol. E é isso que acontece.
Então, o Atlético Paranaense, com esse problema de pontaria, de atacantes matadores, de deficiência ofensiva, de não ter ninguém fisicamente bem, de não ter ninguém preparado, de não ter ninguém, sabe, pedindo a bola, toca em mim, brigando, toda hora vendo, você vê aquele cara que tá todo momento pedindo, toda hora sendo chato, tirando o Bruninho, que é fora da curva, a gente não tem. Não vai pedir. Não esperem essa postura do Mastriani, que ele não vai ter. Não esperem essa postura do Renan Viana, que ele não vai ter. O Renan Peixoto, ele não vai ter. Eu tô citando o Renan Peixoto, eu sei que ele não estava no jogo, mas só como exemplo. Não vai ter essa postura de a todo momento querer a bola, toda jogada que ele tá participando. Como foi esse Maranhão, Maranhão, né? O nome do cara. Tava aqui a minha cola, cadê ele? É o Maranhão e o Guimarães. São os caras que a todo momento pediram bola, todo momento. E eles tinham no meio aquele Caetano, que acabou com o jogo. Então, como a gente sente falta do João Cruz, por exemplo, que a todo momento pifa o 9, e a todo momento pede a bola, a todo momento se apresenta para quem tá com a bola. A gente não teve esse cara hoje. Não teve. Então, é muito difícil você querer criar um time, criar um conceito, sendo que você não tem as peças. E eu entendo que o João tá sofrendo com isso, mas assim, a gente tá falando de um time que vai disputar a Série A. A gente tá falando de um time que vamos pensar, então os 20 da Série A podem não ser todos potências. Vamos separar aí 8 potências e 12 times que podem, de repente, disputar um campeonato entre eles de uma forma equivalente. O Atlético Paranaense está à frente desses 12? Essa é a reflexão que a gente tem que fazer. E a gente viu o time principal jogando, a gente tá vendo os aspirantes jogando, a gente vai tirar da onde esses nomes? Né? Eu ia citar aqui agora o Marés e o Riquelme ali no meio. Fica difícil para eles criarem alguma coisa, tirar um coelho da cartola, porque não é o perfil deles, não é o tipo de jogada que eles fazem. São jogadores bons, são jogadores criativos, mas não são acima da média. Não vão pifar a todo momento. Então, se a gente pegar aqui todos os lances do jogo, olhar todos os lances do jogo, que a gente tenha tido ali 8 oportunidades claras de gol, 7 oportunidades claras de gol, a gente fez um. Então esse é o atual Atlético Paranaense, seja no time de aspirantes, seja no time principal. O nadar e morrer na praia. O time não tá criando para matar o jogo. Faz um gol, aí começa a tocar de lado, e começa a fazer tabelinha, e começa a querer chapar. Gente, isso aí não vai levar a lugar nenhum. Não vai levar a lugar nenhum. Mas segue, vamos lá. Primeiro tempo tava falando, consistente, a gente teve condição de matar o jogo durante todo o primeiro tempo. Para mim, os destaques do primeiro tempo foram o Chiquete, o Bruninho e o Gilberto. Para mim, eles foram os caras que se destacaram no primeiro tempo, né? O Renan Viana ainda teve alguns momentos em que eu vi que ele teve vontade, que ele participou, que ele apareceu mais do que nas últimas, né? Nas últimas oportunidades que ele teve, mas ainda tá muito abaixo, ainda tá um pouco grosso, tá um pouco duro, e ele com o Mastriani não deu match. E conversando com um amigo também no WhatsApp, como o Mastriani ficou deslocado desse time, desse elenco, né? Era o elenco todo entrosado, correndo, tocando bola, e o Mastriani. Ficou um abismo entre o elenco de aspirantes e o Mastriani. Na questão de postura, na questão de entrosamento, na questão de condicionamento físico, na questão de tempo de jogo. O Mastriani, ele é um cara bom, tem um domínio de bola sensacional, visão de jogo, mas você via ele tendo a ideia e errando a execução. Tentou fazer parede, tentou fazer pivô. Ele teve um lance bacana no primeiro tempo ali, que ele domina de costas, uma bola que vem... vem um balão, ele domina de costas para a área, ele fica de frente, arruma o corpo, corta o marcador e bate de esquerda, só que ele bate meio de tornozelo, a bola sai pingandinho, relando o pezinho da trave, lá o pé esquerdo da trave do goleiro, que não ia chegar. Ali você vê que o cara é diferente, mas você vê o abismo que tem entre ele e os demais meninos, na velocidade, na explosão, no tempo de jogo. Então o Mastriani, para esse elenco, vai precisar de muito ainda para poder entrosar. E ele vai ter esse tempo, né? O Atlético com certeza está querendo que ele jogue ou para uma possível negociação ou, o que eu acho difícil, para promover ele para o time principal. De repente ser um reserva imediato do Viveiros. Mas será que o Mastriani vai ter condição? Só que daí se olha pro lado tem o Renan Peixoto. Melhor salvar o Mastriani. O Mastriani, há 2 anos atrás, era goleador do América Mineiro. Chegou no Atlético Paranaense com status de craque e a gente disputando ele com um monte de time. No Atlético ele não vingou. No Botafogo ele não vingou. Agora ele volta pro Atlético, né? Tentaram uma negociação com ele e não deu certo. Vai saber o que esperar do Mastriani, né? Mas hoje mostrou que
Tá muito abaixo, muito aquém. E daí no segundo tempo, né? Aí foi o Deus nos acuda. Desde o começo do segundo tempo a gente já viu que o negócio ia ser complicado. Em que, né, ali no comecinho, daí tem o lance, né? Que até eu tava ouvindo o pós-jogo ali da TMC. O Jairão citando esse gol que o Renan Viana perdeu, né? Ele começa o segundo tempo, ele entra pela esquerda, ele sai de frente pro gol, ele o goleiro. Ele dá meio de bico, ele faz aquilo que eu falei agora há pouco pra fazer, mas pra fora. Sai do goleiro, bate com força, mas por cima do gol. Ali era o comecinho do segundo tempo, que é onde o Galo falou, entrem lá e deem a vida, vamos ganhar esse jogo. Se ele faz esse gol, aí eu consigo de novo, 5 minutos de jogo. Se ele entra, faz esse gol, é 2-0 pro Atlético. Aí o Galo já começa a pensar, vou tomar uma goleada em casa e entrar destruído pro próximo jogo, ou continuo tentando? Ele ia recuar. Aí ele colocava mais um zagueiro. Aí mudava todo o jogo. Ali ele colocava um zagueiro. Porque o perigo pra ele era a última rodada. Eles devem ter aquele jogo, o jogo de hoje, como aquele jogo perdível. Concordam? Como o Atlético Paranaense, ao mandar esse time hoje pra lá, pensou a mesma coisa. É o jogo perdível. Se o Atlético perder hoje para Azures, não, tem um jogo na Baixada. Aí a gente define se bota o principal, se bota a mescla, se desce 4 do principal para jogar em casa, né? Não tem viagem, não tem nada, mas daí a gente ganha em casa do Galo Maringá. Eles pensaram a mesma coisa. Só que se o Renan Viana faz esse segundo gol, o Galo, no banco de reservas, o treinador deles ia pensar, pô, eu não posso ser goleado em casa, porque eu tenho mais um jogo aqui. A torcida vai começar a chiar, vai começar a gritar, eu vou me ferrar. Ele é inteligente, ele é macaco velho. Ele ia recuar o time, ele ia botar mais um zagueiro, ele ia tirar alguém do meio, ele ia tirar alguém do ataque. O Atlético perde esse gol, começa a levar sufoco e aos 10 tem o pênalti. E é um pênalti de uma bobeira tão grande, mas tão grande, porque o Claudinho começa a puxar o ponta ali, o atacante, fora da área. Começa, puxa e vai, puxa e vai, puxa, até o cara entrar na área para o cara cair. É óbvio que o cara ia cair. Só que, esse é um tipo de falta de jogo, é falta técnica, é falta que você faz, ainda mais que você tá ganhando na casa dos caras. O cara vai entrar pela ponta direita na tua área, faz a falta e mata a jogada. Ele deixou o cara correr. Aí quando ele resolveu ficar só acompanhando, o cara caiu. E ali é batata. Qualquer árbitro daria pênalti, com VAR ou sem VAR. Se alguém quisesse, de repente, se tivesse o VAR, analisar o lance, ver o contato, puxou fora, caiu dentro, blá, blá, blá. Não ia mudar muita coisa. Mas daí vem, né, pra mim onde o jogo ficou mais absurdo ainda. O Mikael pega o pênalti, aí o Mastriani cala a minha boca, porque ele é o cara que sai correndo e dá o bico. Se vocês olharem o replay do pênalti, assim que o Mikael espalma, chega um cara do Atlético rasgando tudo. É o Mastriani. Eu fiquei de cara, é o Mastriani. Ele chega rasgando tudo. O Mastriani dá o bico, acaba com a chance dos caras fazerem o gol de rebote, mas dali pra frente... Eles viraram uma chave em que vamos ganhar esse jogo. E o Atlético virou sufoco. Então, dos 12 aos 32, a gente não criou nada. Foi só abafo. Tá aqui as minhas anotações. Que é do pênalti dele desperdiçado até o gol deles. A gente não criou nada. Foi só ataque deles, ou bola no meio, perde bola, e vieram as nossas trocas. Trocamos 6 por 5, não foi nem 6 por meia dúzia. Todas as trocas que o Atlético fez não surgiram efeito, né? Mastrelli entrou no Vitor ali pra fechar o Vitinho, pra fechar a zaga. O Chiquete entrou o Lucas Amorim, não fez nada, não pegou no porco. Sorriso, não pegou no porco. Kaique perdeu um gol incrível, tá nas minhas anotações ali, vocês devem ter visto. O Kaique, ele perde um gol incrível, que eu coloquei aqui. Foi assim que ele entrou ali, cadê? Aqui, ó. Foi aos 36. Eles já tinham feito o segundo gol. Foi o lance seguinte do segundo gol. O Kaique perdeu um gol incrível. A gente entra pela ponta esquerda, cruza pra trás, cai no pé dele. Ele também bate por cima. Sobre os gols dos caras, cara, o que eu vou falar? Né? O escanteio. A gente não tinha falhado ainda na subida de cabeça. Foi a primeira, mas eram 2 caras dos caras livres. Subiram e fizeram o primeiro gol. E logo depois, a bobeira no meio de campo. Quando vem aquele passe de trás pro meio, que o Marcão tenta dar aquela trança-perna e erra, ali eu já falei, gol dos caras. Já falei gol dos caras porque aquele trança-perna, ali ele errou 2 vezes. Por quê? Se ele não tenta o trança-perna, ele poderia tentar na corrida alcançar o atacante, que dificilmente ele conseguiria, mas não ficaria tão feio. Agora, quando ele tenta dar inverter a perna para poder cortar o passe e erra,
ali ficou feio, tomamos o segundo gol, o Mikael não teve culpa, pra mim nenhum dos dois gols, o Mikael não teve culpa, e o Atlético toma a virada, toma o 2-1, e no lance seguinte o Kaique tem a chance incrível ali que ele perde. Então assim, gente, uma análise do jogo, né, do que eu posso falar. Para mim, o destaque do Atlético hoje foi o Chiquete, anotei aqui, foi a intensidade dele no primeiro tempo, movimentação, caindo pela ponta esquerda, cruzamento, ele cruzou várias e várias bolas, muito bem, tanto é, que até outro comentário que eu escutei na TVC, como caiu o segundo tempo do Claudinho, é justamente a ausência do Chiquete, que eles estavam fazendo uma trama ali bacana, né? O Gilberto com o Bruninho lá é menos, não tem tanta tabela, mas o Claudinho com o Chiquete é mais, e funciona bem essa passagem, deu um pro outro, a transição entre eles, né? E também com o Maresi fazendo um triângulo. Então ali a gente criou muita oportunidade pela ponta esquerda, trazendo para a direita, e que o Bruninho no primeiro tempo também perde um gol, né? Numa trama dessa, veio o cruzamento do Chiquete, passa por todo mundo, cai no pé do Bruninho, ele domina, arruma, bate por cima. Então assim, não faltou intensidade, não faltou criar, o que faltou? Matar o jogo. Enquanto o Atlético Paranaense não entender que o jogo precisa ser definido, que 1-0 não ganha jogo, a gente vai sofrer, a gente vai tomar gol, a gente vai levar virada. E tava nítido que eles, pelo volume de jogo que eles estavam e por o Azules ter entendido que dava para ganhar, ficou nítido que eles iam buscar a vitória em casa, a festa, e vamos pra cima desses caras. E foi o que aconteceu. Então, pra mim, pior do jogo, eu vou colocar o Mastriani, pelo ritmo. O Renan Viana tá aí pau a pau, mas daí a gente vai falar de gol perdido. E pra mim, atacante perde gol. Eu, como jogo no ataque, sou aquele cara que é do último toque na bola. Às vezes, num jogo eu faço 5 gols, mas tive 15 oportunidades, perdi 10. Assim como eu tive 5, fiz 1. Então, atacante vai errar gol. Mas daí o Mastriani, pra mim, o que pesa é o fato dele estar muito fora de ritmo, muito abaixo dos demais, e ele entrando nessa sintonia, a gente está jogando com a menos. Porque daí você não tem um cara que marca a saída, você não tem um cara que puxa contra-ataque, você não tem um cara que tá fazendo parede, porque ele não fez parede nenhuma, ele não foi um 9 que faz parede, então você tá com um a menos. Então pra mim o Mastriani foi o pior da partida, né? E pra mim a minha opinião aqui em relação ao jogo pra que tirar Bruninho e Chiquete de um jogo como esse? Sendo que eu tenho 90% de certeza que de repente no jogo de sábado na Arena, o time vai mesclar de novo com o time principal. É um tal de poupar, diminuir carga, poupar, evitar lesão, poupar o departamento de inteligência, poupar, que eu nunca vou entender. Aí a gente tira os 2 caras que fizeram a fumaça na zaga deles e bota os caras que não fizeram diferença nenhuma. Eu escutei um pedaço da coletiva. Hoje eu não queria escutar a coletiva, eu queria vir gravar o vídeo antes da coletiva. Eu não queria escutar a coletiva para dar a minha opinião sem interferência do que eu escutasse lá. Mas eu escutei um pedaço da coletiva ali do João Correia, onde ele fala: hoje eu me decepcionei com as minhas mudanças. É óbvio que ele se decepcionou. Ele tirou quem tava resolvendo, quem tava fazendo a fumaça, coloca os caras que estão sem ritmo, menos ritmo do que quem tá sem ritmo, que não criaram nada, e o Kaique, a única chance que teve, jogou pra lua. É óbvio que ele tá arrependido das mudanças. Deixa os meninos até o final, ou pelo menos até matar o jogo. Aí vem aquilo que eu tava falando lá no começo do vídeo. Se você mata o jogo, você não sofre. Então você faz o 2-0, ou faz o 2-1, se ali eles fizeram 1, a gente faz o 2, ou se nem deixasse eles fazerem o segundo, nós tivéssemos feito o segundo com a permanência dos meninos fumaça até o final, Chiquete e Bruninho, até o final pelo menos nos últimos 10, nós teríamos feito o segundo e teria matado o jogo. Porque o Galo ia botar um zagueiro, mas com certeza ele ia. Se ele tomasse o 2-0, ele ia pensar: puta, ou eu tomo 3 ou eu faço 1, mas os caras tão melhor, vão fazer cera. Ele ia recuar o time dele pra não perder em casa, gente. Futebol é isso, é malandragem. E eles foram pra cima e deu certo. Beleza? Então agora o cenário, né? Sábado, Galo Maringá, 4 horas da tarde, Arena da Baixada. Gente, se eu tiver que vir aqui gravar vídeo pra falar de derrota do Atlético Paranaense pro Galo Maringá, meus amigos, aí é porque a vaca foi pro bege. Aí eu não sei se matematicamente vai pro torneio da morte, né? Não sei disso. Eu até puxei aqui a tabela. Nós temos 7, né? Porque tá tudo embolado no nosso grupo, né, pessoal? Então, ó, tem rodada pra finalizar amanhã,
Por exemplo, Cascavel pode ir a 8, né? Daí na última rodada pode acontecer tudo. O que não pode acontecer é o Atlético esbarrar, tropeçar no Galo Maringá em casa, na arena, com todo mundo lá torcendo e empurrando. Então vamos lá, né, pessoal? Eu acho que é isso. O jogo de hoje é um jogo amargo de comentar, porque como eu falei no começo do vídeo, eu já tava com um discurso pronto para um time que tava jogando bem, tava jogando por música, era questão de tempo para ganhar o jogo, não fez e conseguiu perder um jogo incrível que tava praticamente na mão. Concordam? Deixa sua opinião. Você que está aqui, assistiu até aqui, muito obrigado mais uma vez. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, manda para um amigo teu, compartilha e segue a gente em todas as redes sociais, tá bom? Atlético Sem Filtro, mais uma vez muito obrigado. Neto aqui, até o próximo vídeo, valeu!